tinha televisão, né? Então o rádio era tipo um entretenimento da população. Hoje o rádio não é como antes, o rádio era muito entretenimento, tinha programas que as pessoas vinham, participavam. Aqui em Natal o rádio era muito assistencialista. Hoje o rádio mudou, ele é muito musical, que é as rádios que tocam música, ou o jornalismo, que é as rádios que tocam notícia. As pessoas cada vez mais consomem assistindo rádio pelo YouTube, pelo próprio streaming, né? Tem os aplicativos e etc. O rádio ele sempre conseguiu se adaptar porque ele é um veículo muito imediato, assim, né? Você vê, na internet você vai assistir alguma coisa, tem um delay ali às vezes, de alguns segundos, às vezes você vai fazer alguma coisa, você ainda vai produzir um vídeo, um material, não sei o que. O rádio não. Se eu der a notícia agora, a pessoa que está em casa ouvindo, ela já recebeu a informação. Então ele é muito imediato e ele consegue se adaptar, sabe? O rádio ele consegue se adaptar às mídias sociais sem perder a sua essência. E tal. Eu, por exemplo, eu sou coordenador de programação, sou locutor, âncora esportivo, sou operador, vou operar o programa daqui a pouco e faço produção também de material pelo YouTube e tal. Uma mudança histórica, assim, porque vocês imaginam, uma rádio que tinha mais de 65 anos, de repente você teve que desligar ela para começar outra praticamente do zero, né? Foi triste, mas ao mesmo tempo foi necessário, né? Porque o rádio mudou, né? O consumo, a galera não consome mais rádio AM, né? Tudo é FM agora. Só tinha um computador, Eu fui pedir pro meu chefe ele colocar um outro computador aqui. Ele me chamou a atenção por isso. Ele disse, garoto, eu vou lhe dar uma advertência. Por quê? Porque você colocou o computador, você tem que usar os equipamentos que estão lá. Você imagina lá na minha cabeça, o computador é moderno, facilita, entendeu? Não, tem que usar. Essas paredes vão ser talvez demolidas, vão modificar e vão fazer alguma outra coisa que eu não sei ainda o que é, sabe? Mas que bom que vocês vieram ainda com as coisas em pé aqui ainda, sabe? Vamos registrar. Para vocês vai ser um documento, assim, porque depois vai ser destruído tudo isso. Eu vou falar um pouco sobre essa mudança, né? Uma mudança muito veloz que aconteceu. Faltou só se apresentar antes. Edivan Martins. Eu atuei. Falta vocês apresentar também, viu? Também. Diga logo. Você se apresenta e eu me apresento, vai. Eu comecei na Rádio Rural e a Rádio Rural não tinha a estrutura que as outras emissoras tinham. A gente transmitia externa com ficha telefônica, enfrentando até as filas dos ureirões na época, né? Sim. Daqueles telefones públicos. E os gravadores eram mais pesados um pouquinho, né? A gente saía com o gravador, tinha até um suportezinho assim para você segurar e uma fita cassete, você botava ali no gravador e metia o play rec, né? Para gravar as entrevistas ao vivo, né? A gente tinha aqui na Rádio Cabugi, tinha um faixa verde que eu fiz durante muitos anos, que era um carro de reportagem de rua, que a gente transmitia o problema das ruas, buracos, fazia também as entrevistas com autoridades. O acesso à notícia era muito mais difícil do que hoje, né? Hoje nós temos acesso a informações, a um volume de informação muito grande. Mas aqui na Tribuna do Norte, embaixo, ficava uma impressora matricial que servia para a tribuna e para a rádio. Então, quando morria uma autoridade, acontecia um grande desastre, as notícias iam todas para essa impressora que ficava e a gente corria, recortava e dava notícia para o rádio e as pessoas repercutiam também no jornal. É uma estrutura realmente que mudou demais. O computador nem existia, né? Eu já comecei com um computador ali, eu já tinha o computador, mas eu ainda via MD, né? Eu ainda cheguei a ver fita, né? Ainda peguei fita, peguei disco, que são coisas que hoje, se eu for falar com uma pessoa mais nova, ela não vai nem saber direito o que é. Mas eu já peguei ali a rádio dessa forma, né? Trabalhando com computador, que facilitava demais, assim, né? Do que você ter que ir lá no arquivo pegar um CD para botar a música que a pessoa estava pedindo, né? E era muito mais fácil só clicar no botão ali e soltar a música pro ouvinte, né? O trabalho acabou se tornando muito mais fácil e a notícia, como você bem colocou, Edivan, ela tá aí, né? Em qualquer canto que você vá, você vai ter a notícia, seja nas redes sociais hoje em dia, nos grandes portais que a gente tem hoje, né? Então é muito mais
mais fácil. Às vezes Edivan fala uma coisa aqui, a gente estava em dúvida com relação a alguma notícia, algum nome, eu já vou aqui no computador, já busco. Então isso transforma, né? Transformou a nossa forma de se comunicar, porque cada vez mais rápido. Como a gente trabalha no rádio, né? Eu também peguei essa época que as pessoas não nos conheciam, a não ser pela voz. Então, né, a pessoa conhecia pela voz ali, mas não tinha ideia de como é que você era, como não era. E hoje a gente tem essa possibilidade porque as mídias convergiram ali, né? A gente não é só a rádio, a gente é a TV também, né? A gente tem a transmissão no YouTube, enfim. E as pessoas têm, às vezes, essa curiosidade, né? Quero ver, quero conhecer, quero saber quem é. E com toda essa revolução que a gente passa e o dia a dia cada vez mais rápido, isso é possível também hoje, né? Então não somos só apresentadores do rádio, mas apresentadores da TV também, né? E acaba que a gente tem que se adequar, quer queira que não, cada meio tem a sua linguagem. Pessoas gostam disso também, né? Elas gostam de ter a visão, a imagem, né? A gente tem a possibilidade hoje de disponibilizar no rádio também a imagem. E acho que a gente pode finalizar, Edivan, dizendo que as pessoas sempre dizem, o rádio vai acabar, em muitos momentos, né? O rádio vai acabar, o rádio vai sumir, não vai ter mais rádio, muito pelo contrário, né? Cada vez mais a gente está se renovando, se adequando e transformando o que é fazer rádio, né? E, enfim. Sempre atuei no rádio, televisão também, mas quando chegou a TV, o rádio vai se acabar. Isso. Chegou a internet, o rádio vai acabar. Chegou metaverso, o rádio vai acabar. E cada dia ele cresce mais. Indo para o interior do RN, distante 280 quilômetros da capital do estado, temos na cidade de Mossoró, a terra da resistência, o filho primogênito dos jornais do estado, o Mossoroense. O terceiro jornal mais antigo do Brasil e o quarto da América Latina foi fundado em 17 de outubro de 1872 por Jeremias da Rocha Nogueira, conhecido como pai da imprensa moçoroense. Teve sua primeira fase entre 1872 e 1876, como um veículo de informação que se intitulava como semanário, político, comercial, noticioso e anti-jesuítico. Dessa forma, recebia críticas do vigário Antônio Joaquim. Da briga entre igreja e jornal surge a família Escócia. João da Escócia é o primeiro de uma linhagem. Filho de Jeremias da Rocha Nogueira, foi redator e estilógrafo. Inicia-se assim a segunda fase do jornal moçoroense, que vai de 1902 a 1934, destacando, assim, o uso da estilografura. A linha editorial agora é humorística e ilustrada. João da Escócia Nogueira falece em 1919, deixando para a imprensa moçoroense um legado de inovações, dentre elas a ilustração de matérias e notícias. Em 1934, após sofrer pressões do governo de Getúlio Vargas, Augusto da Escócia decide fechar o jornal do que ceder à censura prévia. O jornal volta a circular em 1946, sob os comandos de Lauro da Escócia, iniciando assim a terceira fase do jornal, que vai até 2015. O jornalista Lauro da Escócia é autor da obra Memórias de um Jornalista de Província, que narra fatos da imprensa moçoroense, bem como sua história, a invasão de Lampião em 1927 e as Grandes Secas de 1915 e 1917. O jornal moçoroense teve sua última edição impressa em 2015, podendo ser encontrado atualmente no endereço online www.omoçoroense.com.br. Dorian Jorge Freire, um dos jornalistas mais importantes do país, trabalhou por 40 anos em O Moçoroense. Hoje é nome de rua, de auditório e do Centro Acadêmico dos Estudantes de Comunicação da UERN. Eu escrevi artigos, muitas vezes contrariando a linha do jornal. Nunca fui sequer admoestado. O silêncio de Laura e de meu pai diante dos meus destemperos foram as melhores lições recebidas de respeito às liberdades de pensamento, expressão e imprensa. A TV universitária, ela inicialmente trabalhava com um modelo de teleeducação. Então, ele tinha programas de educação através da TV. Se tornou uma televisão mais aberta, assim. Tinha programas, tinha noticiários variados. No ápice da TV, eram 24 programas semanais que eram produzidos.
Para a TV, as mudanças foram mais complicadas do ponto de vista de ter que adquirir não só equipamento, mas também o conhecimento de produção. Você sai de uma ilha linear, em que você coloca uma fita num equipamento de leitura, outra fita no equipamento de gravação e vai escolhendo os trechos e gravando, que a gente já estava com ilhas completamente digitais e operando com cartão de imagem. Originalmente, quando saía uma equipe, saía o cinegrafista, saía um repórter, saía um auxiliar, que é quem carregava o gravador, que era um equipamento à parte, um equipamento maior do que a câmera às vezes, né, dependendo do tipo de fita, e tinha também um iluminador e um operador de áudio, que ele acompanhava a qualidade do áudio. Saía de Kombi. Hoje são 2 pessoas, com exceção do motorista, né, que vão. Essa precarização acontece muito nas TVs comerciais, as TVs privadas, né, os veículos privados. Os veículos públicos é diferente, porque tem toda a estrutura de funcionários, servidores, que são especializados para aqueles cargos, para aquelas funções. Né. As privadas, a preocupação maior é com a lucratividade. Né. Não tem uma preocupação tanto com o conteúdo. Ao invés de você ter uma equipe para fazer um produto, você tem uma pessoa. Então, originalmente, se fazia isso através de uma página da TV universitária que tinha dentro da universidade. Essa página foi de um uso temporário. Quando começou a redimensionar e reescalonar, no começo dos anos 2010, né, o sistema de computadores da universidade, houve uma passagem, né, para usar essas redes sociais de vídeo. Né? E isso foi um pouco lento. Mas quando a gente começou, uns 6, 8 anos atrás, né, começou a transmitir, colocar, mas também transmitir ao vivo pelo YouTube e pelo Facebook. E depois a gente começou a colocar conteúdo com uma edição diferenciada para o Instagram, por exemplo. O departamento de produção tem vários programas que são específicos, fazem já pensando em fazer, vou cortar isso daqui também para esse formato. Então eles têm um planejamento diferente. Às vezes não é o programa inteiro, às vezes é um corte do programa, mas você tem uma seçãozinha dele ali e ele já é feito, planejado enquadramento, iluminação, já pensando, a gente vai fazer também uma versão web disso daqui. Depois da pandemia a gente teve uma mudança nos quadros, muita gente foi trabalhar em home office e ficou mais complicado. A gente está voltando agora a colocar diariamente, né, o programa no ar, né, sai naquele dia, vai o noticiário, vai o Universidade do Esporte, vai o TV Notícias, vamos vários programas que a gente produz diretamente para essas mídias. Mas ainda não está 100% do jeito que era pré-pandemia. Tornar o jornal impresso, ele tem um diferencial, entendeu? Ele tem reportagens mais aprofundadas, ele tem reportagens mais interessantes, que possam despertar essa atenção. E aí a gente tem toda uma produção, né, editorial voltada para isso, para a gente tentar, ao longo do tempo, né, sei, daqui a 20 anos como é que vai estar, não sei, mas assim, nesses próximos anos a gente tentar, né, fazer com que esse jovem também procure a notícia impressa. A gente, assim, não tem uma campanha voltada para conquistar esse público, né? O que a gente faz é sempre, no portal, direcionar sempre alguma coisa para o impresso. Por exemplo, uma matéria que ela é mais aprofundada no impresso. E no online ela saiu durante o dia, mas saiu ali uma informação curtinha. Então a gente sempre coloca lá que essa matéria vai estar mais detalhada no jornal impresso. E isso desperta atenção para a pessoa ir lá, né, e procurar ver, ler. E aí a gente também tem o que a gente chama de flip. Flip é o PDF do jornal impresso. Então quem é assinante do jornal impresso, ele recebe diariamente um link onde ele clica lá e já acessa o PDF. Hoje a gente tem, durante a semana, o jornal circula de terça a sexta-feira. Nesses dias, a gente tem 12 páginas. E no fim de semana, que é o jornal que circula sábado e domingo, ele sai sábado à tarde, já sábado à tarde ele já está na rua, esse jornal tem 20 páginas. Aí, por que reduziu, né? Perguntar, o jornal está pequenininho, está bem magrinho. Por quê? Porque assim, antes a gente tinha um classificado muito grande de anúncios, né, de imóveis, aluguel, isso migrou para a internet. E também por conta do custo gráfico, editorial também, houve essa redução, entendeu? Para você ter um equilíbrio, né, de contas. Eu acho que hoje é ter um público que ele ainda é muito apegado ao impresso.
Então as pessoas falam, o jornal impresso com a internet vai morrer. Mas eu acho que não, porque assim, tem muita gente ainda que quer ler o jornal impresso. Tem esse público ainda cativo. O jovem não, o jovem está mais voltado para a internet. O portal ele tem assim milhões de visualizações. A gente tem feito pesquisas sobre o perfil de quem lê o jornal e assim, há um público na faixa até 40, 60 anos, 70, entendeu? Esse público é cativo, entendeu? Do jornal impresso. E aí hoje a gente tem uma multiplataforma. A gente tem o jornal impresso, a gente tem o portal, nós temos um canal no YouTube, então tudo isso está entrelaçado, né? É uma multiplataforma, uma cross-mídia, que é que a gente chama muito hoje, então a gente faz isso. Olá, meu nome é Fernanda Souza, sou jornalista aqui da Tribuna do Norte, chefe de reportagem do Jornal Impresso e também eu sou a pauteira do jornal. O desafio hoje em dia de um jornal como a Tribuna, um jornal de grande visibilidade, o maior do RN, um dos maiores do Nordeste, é estar sempre antenado às novas tecnologias, lógico. Num sistema de comunicação multimídia como o nosso, a base vai sempre continuar sendo o jornal impresso. Ele que dá sustentação às nossas outras plataformas. Então, a missão maior de um sistema integrado é todos estarem conectados. Qual é o desafio maior? Falo por mim como chefe de reportagem e como pauteira. Início da manhã, reunião em equipe pela manhã, reunião à tarde. Só que a gente só pode fechar essas pautas já no início da noite para saber que amanhã elas ainda vão estar atualizadas. Ao acordar, eu ainda dou uma checada nos veículos online, nos maiores do país, nos locais, para saber se temos alguma novidade mais relevante ou derrubar alguma pauta. E aí definimos as pautas para os repórteres, eles vão a campo. E aí também a rádio já está antenada para repercutir tanto ao vivo, fazemos o link com o portal, que pode entrar também com algumas informações, com reportagens em campo. E o que dá a visibilidade a esse conjunto, certamente também é o portal. A gente se rende ao portal de notícias, que eles têm uma equipe grande e é necessário, porque são várias editorias, e estão bem antenados para levar em tempo real o que há de melhor no mundo, no RN e aqui na nossa cidade. Todo o conteúdo, 100% do conteúdo do jornal impresso, se inclui todas as editorias. Temos uma parte ainda de artigos que é muito lida, até as cartas ao leitor não pode faltar. Tudo vocês vão achar no portal, em tempo real. Então, o online também pauta o impresso. Como o rádio pauta o impresso pauta o rádio. Mas é isso, estamos todos integrados. Nós estamos sendo bombardeados diariamente pelas fake news. A gente tem uma diferença muito grande entre atuar com o que é de interesse público e do que é de interesse do público. A gente não vai em busca de like, é uma decisão da gente. A gente prefere ter menos engajamento, menos cliques, menos curtidas em uma página de rede social, mas a gente quer ter relevância. A gente busca ter relevância. A gente tem relevância porque a gente trabalha com seriedade. Credibilidade, a gente tem 73 anos de história, a gente leva muito tempo para construir. Mas para perder credibilidade é a coisa mais simples do mundo. Porque o que a gente mudou, teve uma modificação no passado do tempo, aqui, eu estou aqui há 14 anos, quando eu cheguei para cá, é porque a gente não é mais procurado porque a informação que chega para todo mundo, né? Você está com o seu celular, a informação chega para você, você não vai atrás da pesquisa. Então a gente teve que ter a imprensa como um todo, teve essa mudança na chave, que é a revolução da distribuição do conteúdo, que é a produção do conteúdo, claro, segue sendo o carro-chefe, sendo que a gente teve que dar um plus na distribuição do conteúdo, porque é uma nova forma de se consumir informação. A gente tenta dar alternativas para os nossos leitores, consumidores de informação,
ver em todas as plataformas e também de material diversificado. A gente tem aqui um estúdio de TV bacana para fazer material de vídeo, a gente produz material de vídeo muito bacana, material comercial inclusive para o Enem, para motores de desenvolvimento, São João, são coisas que são produtos aí da Tribuna que a gente consegue desenvolver aqui mesmo. Então, com o passar do tempo, a gente saiu de ser um jornal de papel para ser não vou falar um hub de comunicação porque é demais, mas a gente tem um sistema de comunicação bem consolidado. Porque tem uma rádio, tem um jornal que tem muita relevância, tem um portal que é bem acessado, tem redes sociais que tem interação e bom alcance. Então, a gente tem se adequado, tem apertado o F5 na forma de trabalhar. É porque são 73 anos, então muita gente que lia a Tribuna já morreu. Né? Então, a gente tem a mudança, eu percebo uma mudança do perfil do leitor, porque a população hoje em dia tem se informado cada vez mais cedo. E de forma mais massificada. Isso é bacana para quem trabalha com comunicação, para vocês que estão no mercado também entrando agora, são muito bem-vindos, claro. É muito importante que as pessoas consumam mais informação. E a gente fica pensando muitas vezes que os veículos tradicionais estão sendo colocados de lado, mas é pelo contrário, porque a checagem se torna cada vez mais importante. Você ter a confiabilidade do conteúdo é cada vez mais importante. O profissional do futuro, ou do presente, na verdade, tem que ter uma atuação, tem que saber utilizar a inteligência artificial, que a gente ainda está de uma maneira muito incipiente aí utilizando, mas é um caminho sem volta. A gente tem a necessidade de se adequar a cada momento para utilizar as ferramentas ao nosso favor. Sendo que as atribuições do jornalista, que é o que você está perguntando, não são mais só de apuração escrita de um texto. A gente tem que pensar uma matéria hoje em dia de uma forma muito mais macro. Principalmente quando você está aqui no sistema Tribuna, porque um repórter, quando está indo para a rua, ele está pensando no conteúdo, está pensando como esse conteúdo vai ser veiculado, e esse pensamento tem que ser de três partes, que é um portal, que é uma rádio e é um jornal. A gente tem que saber editar vídeo? A gente tem que saber como tratar um vídeo. A gente tem que saber como produzir imagem de apoio para ilustrar uma matéria para uma rede social, para o próprio canal da gente no YouTube. É necessário também que se faça. A gente trata fotos aqui desde sempre, quem trata são jornalistas, porque infelizmente a gente não tem mais aquela setorização e especialização de todas as atividades. A gente tem um estúdio de pessoas que sabem editar a imagem de uma maneira mais profissional, mas nós utilizamos o celular para editar um vídeo, mandar e postar na rede social o mais rapidamente possível. As atribuições cresceram gigantescamente e é fundamental que o profissional hoje em dia seja multifacetado e multimídia também, né? Vocês falaram com relação ao Drops. É uma ferramenta que não são todos aqui da redação que tem um perfil para falar, para a desenvoltura para produzir material de vídeo. Os mais novos têm, porque os mais novos estão com a cabeça muito mais fresca e conseguem fazer melhor. Então o Drops é compartilhado em todas as plataformas da Tribuna, seja o portal, o YouTube, o Twitter, o Instagram. É algo realmente abrangente que alcança várias faixas etárias. Então, as atribuições aumentaram, a responsabilidade aumentou e o trabalho e o dinheiro, às vezes, não. Eita, que coisa boa. E estamos fazendo um trabalho da professora Socorro.